Sejam muito bem-vindos ao programa Falando Sério. E hoje eu estou recebendo aqui a Esté Assis. Seja muito bem-vinda, Esté. Obrigada, pastora. Muito prazer estar aqui com vocês e a vocês também aí que nos assistem. Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa, né? Isso. E hoje você que é pai, professores, educadores, terapeutas, fiquem ligadinhos porque tem aqui informações importantíssimas para todos nós. Fique ligadinho, chama os seus familiares e é momento de você divulgar e envie para o máximo de pessoas possível. Amém? Aquilo que é bom a gente quer divulgar. E eu quero falar com quem está chegando aqui, quem é novo no canal. Se inscreva no canal para que você possa ser notificado de tudo que acontecer aqui na TV IBMS. E agora nós vamos, então, para o nosso bate-papo. Quem é Esté Assis? Que pergunta difícil. Quando a gente pergunta quem é você, né? Quem é o outro, aí você rapidinho, é uma pessoa cheia de qualidades, começa a ressaltar. Aí quando quem é você, peraí, deixa eu pensar um pouquinho, né? Costumo dizer que eu sou uma eterna aprendiz, né? E multiplicadora de saber. Quando perguntam e leem meu currículo, às vezes eu falo assim, gente, de nada adianta tudo isso se eu tiver, por exemplo, uma lesão no hipocampo, né? Que é responsável pela memória de longo prazo. E aí, o que eu faço com isso tudo, né? Então, é Deus mesmo que capacita, que a cada dia me inspira, né? Me ama e, por meio desse amor que transborda em mim também, alcançando outras pessoas. Então, quando me perguntam, eu defino dizendo que eu sou uma eterna aprendiz. E o certificado maior que eu tenho, e tenho orgulho de dizer, é que eu sou filha de Deus. Esse ninguém me tira. Eita glória, filha amada do Pai. Amém. Aleluia. Sendo amplo o rol de atividades e cursos que você dá na área que você atua, fale primeiro sobre essa composição entre alimentos e alfabetização. As pessoas até perguntam, né? O que é isso, alfa-alimentar, essa junção que eu fiz, mas antes de falar sobre isso, né, então hoje eu estou neuropsicopedagoga clínica, digo estou porque é um processo, né, a gente avança nos estudos, e dou aula também na faculdade EMESCAN, de ciências ali, né, onde a gente tem uma boa referência aqui no nosso estado, é uma faculdade muito conceituada. Eu tenho o privilégio de trabalhar lá como professora da pós-graduação em neuroeducação. Então, a neuroeducação é que move, né, a neuroaprendizagem, na verdade, e com isso a gente tem avançado nas pesquisas quanto à alfabetização. A gente está vindo de uma pós-pandemia. E nesse tempo em que as crianças ficaram afastadas da escola, se antes já tinham esse problema de alfabetização dentro das dificuldades de aprendizagem, isso se acentuou na época da pandemia, né? Crianças como aula online, crianças em casa, querendo brincar, com acesso a tudo dentro, né? Eu tenho meu brinquedo ali, mas eu tenho que ficar aqui. Como prender a atenção de uma criança? E aí, parabéns aos professores que se reinventaram, que se ressignificaram nesse tempo, trazendo para as crianças algo até novo, né? Que não faziam dentro de sala de aula, mas nessa reinvenção dentro de casa, até com objetos dentro de casa, eles transformaram as suas aulas para conseguir dar conta, né, nesse tempo, de ensinar os pequenos. Então, falando do alfa-alimentar, dentro dessa pergunta, nessa junção de alfabetização e alimentação, em 2008 para cá, eu comecei a estudar sobre essa aprendizagem voltada para uma alfabetização baseada na alimentação, porque eu, dentro das pesquisas, acredito que a aprendizagem começa aqui, no intestino, e não no cérebro. Por quê? Porque aqui a gente tem neurotransmissores, que são esses mensageiros químicos, nome difícil, né? Mas são os mensageiros químicos que eles conduzem, eles equilibram os neurônios. E, então, nessa composição da alfabetização, a gente tem um neurotransmissor, vou falar só de um, que é aquele que a gente mais se sente bem, que é a serotonina. A serotonina ela é responsável por regular o sono,
pelo prazer, pelo bom humor, pelo bem-estar. E como aprender sem estar bem, né? Então, para vocês terem uma ideia, o neurotransmissor, que é a serotonina, 90% está no intestino, só 10% no cérebro. Então, se a gente consegue equilibrar aqui, a gente estimula aqui. Então, às vezes é o inverso, né? A gente se preocupa, é o cérebro, e o intestino, conhecido por muitos, né, chamado já de segundo cérebro, alguns pesquisadores já chamam de primeiro. Então, nessa junção do alimento, que a criança ela precisa dessa nutrição, a partir daí, a gente começa a estimular esse cérebro por meio da alimentação e facilita a aprendizagem. Então, uma criança que é alfabetizada por meio da alimentação, a gente potencializa essa aprendizagem e otimiza o tempo, né? Até mesmo diminui. Então, no Alfa Alimentar, por exemplo, a gente consegue alfabetizar uma criança entre 4 e 6 meses. Trouxe até o livro, posso mostrar? Pode sim. É o último livro, né, que eu escrevi, se chama Alfa Alimentar. E eu tive, então, aí o prazer de escrever, foi o meu último lançamento, e a doutora Keila Mota, que faz a apresentação desse livro, uma médica maravilhosa, então, assinando aí, né, essa obra, dizendo que o Alfa Alimentar é eficaz mesmo. Alfabetizar uma criança por meio da alimentação traz muitos benefícios. Que bacana, muito interessante. O que é a Masterclass e como ela surgiu, qual o propósito, qual o público-alvo? Então, Masterclass é um mestre ensinando aquilo que ele domina, né? O conhecimento que ele tem em determinada área. E isso a gente tem visto muito, principalmente também na pandemia, né? O número de lives e essas pessoas especialistas com aquilo que elas conhecem, então elas transformaram as suas aulas e chamam de Masterclass. Eu comecei já tem um tempo, foi justamente na pandemia também, me reinventando, me ressignificando. Eu sou apaixonada por aulas presenciais, mas a gente tem que se dobrar também esse tempo, né? E também tenho aprendido muito. Então, a Masterclass ela vem com o objetivo de trazer uma aula dinâmica, uma aula mais prática, né? A gente tem aí pessoas que estão diante das câmeras e a gente que estuda neurociências, como a senhora também, né, pastora? Sabe que o tempo, a nossa memória, ela tem sido muito afetada. Né? Então, assim, o objetivo maior da Masterclass é que a gente potencialize, estimule a memória, principalmente operacional, que é essa que a gente utiliza o tempo inteiro, porque nós estamos diante de uma explosão midiática que são tantas informações que a gente se perde. Quer ver um exemplo? O celular está aqui, a gente está trabalhando. Se ele não estiver interconectado, ou seja, o WhatsApp, conectado ao computador, o que a gente faz? Tocou lá, subiu uma mensagem, aí a gente olha. Quando a gente olha a mensagem no WhatsApp, a gente já vai abrir o Instagram. E aí começa. Aí o feed do Instagram está cada vez mais rápido. E a gente não consegue acompanhar. Você está lendo uma notícia, daqui a pouco. Ui, sumiu, nem terminei, não sabia nem o que estava lendo. Então, a disfunção dessa memória, que a gente mais utiliza, está trazendo muita dificuldade na aprendizagem. Então, a Masterclass ela é justamente para trazer essa aula mais dinâmica, com muita prática, para estimular o cérebro a aprender melhor. Muito bom. O seu público... Então, crianças, professores? São crianças, desde crianças, né? Eu falo até a melhor idade que eles falam, né? Ah, sim. Porque o cérebro, ele pode ser estimulado em qualquer idade. Então, eu tenho um público maior, claro, de professores, de educação infantil e séries iniciais, mas também tem os terapeutas da aprendizagem, né? Psicopedagogo, neuropsicopedagogo e, de uma forma multidisciplinar, outros profissionais. Muito bom. Fale um pouco sobre a alfabetização dentro de um contexto multidisciplinar e os seus benefícios no processo cognitivo. Então, a equipe multidisciplinar ela é fundamental para acompanhar a aprendizagem da criança. Vou dar um exemplo. Eu, como neuropsicopedagoga clínica, identifico uma dificuldade na aprendizagem. Não estou falando de transtorno, não, porque de transtorno a gente ia ter que ficar aqui um dia inteiro. Mas falando de dificuldade de aprendizagem. Então, quem está dentro de um transtorno, geralmente tem dificuldade de aprendizagem. Mas falando de dificuldade de aprendizagem, que é diferente de transtorno de aprendizagem, a gente tem aí dentro da alfabetização
voltando, né, a esse ponto de que a gente está enfrentando muitos problemas ainda, né, por conta de 2 anos que as crianças ficaram sem acesso. Então, eu identifico que essa criança ela tem um bloqueio emocional. E aí, com esse bloqueio emocional, ela não consegue avançar na aprendizagem. Então, o que eu faço, enquanto neuropsicopedagoga, eu encaminho essa criança para o psicólogo, e aí o psicólogo vai cuidar do emocional dessa criança. O terapeuta de aprendizagem, o neuropsicopedagogo, o psicopedagogo, na dificuldade que a criança enfrenta. E, por exemplo, se ela tem uma disfunção na fala, então ela vai ser encaminhada para o responsável da área, que é o fonoaudiólogo. E, dentro disso tudo, a gente busca o neuropediatra e o psiquiatra infantil. Gosto de abrir um parênteses aqui, porque quando a gente encaminha para o psiquiatra, mas você está achando que meu filho está ficando louco? Aí eu, não. O psiquiatra cuida da mente da gente para a gente não enlouquecer. Então, a gente tem que ir para cuidar da mente. Então, para quebrar, né, esse mito, e que realmente a criança precisa ser acompanhada por essa equipe multidisciplinar. Fora outros, né, terapeuta ocupacional, que é fundamental, principalmente na vida de uma criança que está dentro do TEA, né, do transtorno do espectro autista. Então, seja na alfabetização, que é a pergunta feita, ou em qualquer outra área na vida da criança, ela precisa da equipe multidisciplinar quando ela apresenta uma dificuldade de aprendizagem. Eu percebo que a criança que ela tem essa dificuldade, ela tem também uma baixa autoestima. A criança que ela vê a outra que já está lendo e ela não consegue acompanhar, eu percebo que eles ficam assim com baixa autoestima, né? Principalmente crianças que elas mostram a nota, mostram o desenvolvimento que estão tendo ali na sala de aula. O que você tem a dizer sobre isso para os pais que estão nos acompanhando? Então, fica um alerta aqui também, né? Eu estava conversando com a pastora aqui um pouco antes, que nós temos uma síndrome, embora pouco conhecida, afeta de 14% a 17% da população, que é a síndrome de Irlen. Então, dentro da alfabetização, às vezes essa criança não consegue progredir, né? Ela passa pelas habilidades preditoras da alfabetização, consegue avançar, mas ela não... Ela lê pausadamente, né? Aquela criança que troca as palavras na hora de ler, troca com a linha de cima com a linha de baixo. Por que isso? Essa síndrome não é uma doença, é um distúrbio de neurovisão, né? Visoperceptual, que a luz que bate na página branca impede que a informação chegue ao córtex com a velocidade que precisaria para fazer a junção. Então, esses picotes, né? Esses recortes, atrapalham a criança a fazer essa junção e ler, e mais do que ler, compreender. E o que acontece, então, com essa criança? A autoestima vai lá embaixo. Então, essa baixa autoestima, que já começa com essa dificuldade, muitas não querem nem levantar a mãozinha para ler, né, professora? E aí, quem vai ler agora? A criança, não, eu quero ler só para mim. Então, é um alerta que eu deixo aos pais, principalmente de crianças que já sabem identificar e podem responder, é isso. A partir dos 6 anos, começa a perguntar mesmo: filho, essa luz que bate na página branca te incomoda? Essa criança, depois de um tempinho de leitura, começa a esfregar muito os olhos, lacrimeja. Então, a gente tem essa ainda condição, né, que a criança enfrenta, se ela estiver dentro dessa síndrome, que dificulta, e ainda a autoestima fica lá embaixo quando ela não consegue progredir, isso em qualquer área, né? Eu tenho uma filha, hoje ela está com 20 anos, já está na faculdade, mas quando ela estava fazendo o fundamental, eu percebi que ela era a última a sair da sala de aula. E fui, então, perguntar para a professora. Ela sempre falava que esperava todo mundo ir embora para sentar na frente, para poder ver bem. Que bom. Então, ela falava, não, eu esperava, ela era a última, né, a sair. E a professora colocava ela num local que ela não conseguia olhar no quadro e acompanhar. E aí eu fui fazer o exame de vista, ela estava já com 1 grau. E ela estava com muita dificuldade. E, a partir dali, ela começou a ter um progresso muito grande na escola, né? E, às vezes, nós pais não ficamos, né, atentos a isso também. Que, às vezes, a criança ela não está vendo, como isso que você disse aí, né? Como que você explicou de forma mais técnica. Mas, na época, eu demorei a perceber e a professora também não percebeu.
De uma forma mais clara, nós temos aí um exemplo, eu falo que é o inimigo da aprendizagem, o maior distrator. O que é um distrator? É aquilo que nos distrai, que tira a nossa atenção. É o quadro branco. Quando a gente tinha o quadro negro, né, o verde, o famoso verde, com o giz, não tinha contraste de luz. O quadro branco, a luz bate lá no meio, causa reflexo, aí a criança fica assim, né? Aí vamos pensar numa criança que está dentro do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Aí ela fica lá. Como ela não conseguiu, ela já vira para a amiguinha, você está prestando atenção? Você está conseguindo ler lá? Aí, não. Aí começa a bater um papo ali já. Aí a aula já foi. Aí é essa criança que vai ficar lá no final da aula para copiar do quadro. Por quê? Porque é essa luz que bate no meio lá. Então, o conselho que a gente dá, né, nas escolas, apague a luz próxima ao quadro branco. Deixe essa criança que tem mais dificuldade de sentar mais à frente, longe de janela, porque a iluminação da janela e da porta também atrapalham, que são distratores. Mas a gente alertar mesmo os pais para isso em casa e os professores que estão nos assistindo também, né, terem esse olhar para a criança. E uma outra dica que eu dou para os professores é: acabe com o papel branco na sala de aula e compre chamequinho colorido. Porque aí, como tem azul, tem verde, tem rosa, tem amarelo, a gente foge da iluminação, né, desse reflexo que causa em cima das páginas. Então, ajuda as crianças também, aí a autoestima vai só elevando, né? Nossa, essa informação muito boa. Quais benefícios o educador ou terapeuta ele obtém através da interpretação dos desenhos infantis? Então, essa é uma preocupação que eu tenho há mais de 25 anos, vai fazer 26 anos agora em julho. Quando eu recebi no campo missionário, eu e meu esposo, como missionários onde nossos filhos nasceram, e lá, então, eu recebi essa criança, depois de contar a história da Arca de Noé, isso, né, há 25 anos. Ela trouxe, eu falei assim, agora vocês vão desenhar alguma coisa que vocês lembram da história da Arca de Noé. Aí ela trouxe o desenho, uma criança chorando na pontinha assim, da folha, e a folha repleta de hambúrgueres. Aí, assim, a gente que não entende muito, a primeira leitura que a gente faz é: gosta muito de hambúrguer, mas está chorando por quê? Aí, claro, a criança de baixa renda, a criança que gosta muito, mas muitas vezes não pode comprar, essa é a primeira. Mas eu olhei para ela e falei assim: está acontecendo alguma coisa com você? Ela só abaixava a cabeça. E isso aconteceu 3 vezes. Na terceira vez, eu tive a curiosidade que a gente não faz, porque a gente pega o desenho da criança e a gente faz assim, né? Que lindo! Entrega para a criança de volta. Na terceira vez, eu virei a folha. E do outro lado tinha um velhinho, bem do outro lado, ou seja, não queria essa pessoa perto. E aí, só para resumir, porque o nosso tempo é breve, a criança, então, me procura, que eu falei com ela que se ela precisasse de ajuda. Ela foi até mim, e aí eu descobri que ela estava sendo abusada por esse senhor. Então, o meu chão se abriu, foi minha primeira experiência no campo missionário. A partir dali, eu tomei uma decisão de estudar sobre o assunto, não me calar mais e multiplicar esse saber, trazendo para professores, para pais, um método simples que eu tive o privilégio de criar, que é o INDEIN. Então, na interpretação de desenho, tanto o professor quanto o pai e os terapeutas da aprendizagem, eles podem identificar desde uma criança que está com comprometimento, por exemplo, na escrita, porque ele traz traços de que ainda não estão dentro do marco do desenvolvimento, ou seja, para quem não entende, as crianças... já vou até falar isso aqui. A carteirinha, não tem? De nascimento lá da criança, que você leva no posto. Lá dentro tem o acompanhamento, a gente chama de curva do desenvolvimento. Aquilo ali é para você olhar se seu filho está dentro ou fora da curva do desenvolvimento. Então, dentro disso, a gente pode identificar, né, crianças que estão com atraso motor, por exemplo, encaminha para fazer a investigação. A gente tem um olhar amplo e mais profundo até quando a gente conhece alguns elementos
podendo identificar, então, desde uma dificuldade de aprendizagem até um abuso. E socorrer essas crianças, né? Eu disse que 100 mesmo, quando a gente descobre, né, que uma criança está sendo abusada, e ser a voz, né? Nós precisamos ser a voz dessa criança que muitas vezes está gritando por socorro por meio do desenho que ela faz. Costumo dizer que o desenho, ele é a palavra não dita da criança. Então, e eu aprendi isso com uma amiga minha, um dia a gente conversando, ela falou assim, sabe que eu parei para pensar que às vezes a criança não fala, não verbaliza, mas no desenho é essa palavra não dita. Então, a gente, conversando junto, a gente construiu esse conceito, né? Então, quando a gente olha para um desenho que essa criança produziu, ela está falando conosco. E o maior âmbito, né? O maior local que essa criança produz desenhos é em casa, na parede. Então, desde as garatujas, aqueles primeiros rabiscos que podem ser identificados, inclusive. Dá para interpretar uma garatuja, um rabisco que a sua criança, seu filho, seu aprendente, seu paciente, né? Ele faz desde os desenhos. Então, dentro da sala de aula, o que acontece? O professor, aqueles 15 minutinhos que faltam para o pai chegar, você já deu todo o conteúdo, assim, vamos fazer um desenho livre. E a criança vai desenhando. Só que de tanto desenhar... E eu já vi, eu converso com os professores sobre isso, e eles falam, nunca mais eu jogo o desenho fora. Porque são tantos durante o ano, e ali naquela lata de lixo, a gente pode ter gritos de socorro que a gente não ouviu, lágrimas que a gente não conseguiu enxugar, e até mesmo alegrias que a gente não conseguiu que essa criança compartilhasse com a gente. Então, para mim, em especial, o desenho é algo muito sério. Muito bom mesmo. Eu também descobri uma criança que estava sofrendo... agressões em casa, e através de um desenho ela estava buscando socorro, né, através daquele desenho. E a gente precisa ficar realmente atento, principalmente os pais às vezes estão ocupados e o filho vai entregar, né, um desenho, que na escola são vários, né, alunos, mas em casa a gente precisa dessa atenção especial, né? Não sei interpretar, procure um profissional que possa ajudá-lo. Isso. Não é isso? Fale sobre a neuroaprendizagem e a sua abrangência. Então, a neuroaprendizagem, ela é muito ampla, né? Assim, a gente tem essa junção de neurociência, que é como o cérebro processa informações, ou seja, é o estudo do sistema nervoso central, e a aprendizagem. Essa junção, então, a gente pode dizer, resumindo, como o cérebro aprende. Então, em 2014, eu recebi um artigo e que falou muito ao meu coração. Assim, eu fiquei realmente reflexiva durante alguns dias e noites sem dormir muito bem. É que eu recebi uma fala seguinte, lendo o artigo sobre uma tríade neurofuncional da aprendizagem. Quando o olhar da gente vai em cima da citação, né? E falava o seguinte, que para ensinar com eficácia é necessário fazer conexão entre a ciência e a pedagogia. Ensinar sem ter a consciência de como o cérebro funciona é como fabricar um carro sem motor. Não se vê o motor, mas sem ele o carro não anda. Uma fala de Dr. Vitor da Fonseca, e que eu tenho o privilégio também, já vou aproveitar e mostrar aqui. Mostra os livros. Esse livro aqui foi prefaciado por esse Dr. Vitor da Fonseca, doutor honoris em psicomotricidade aí no mundo, conceituado. Foi um grande presente de Deus na minha vida. É um treinamento que eu faço cerebral utilizando o guarda-chuva, né? Eu olhava para o guarda-chuva, não pode guardar só da chuva e do sol. E aí eu começo, então, um treinamento para as funções executivas, atenção, memória, flexibilidade, planejamento cerebral. E ele chama esse livro de Tesouro Neurofuncional da Aprendizagem, com uma grande criatividade pedagógica. Então, eu fico muito feliz de professores hoje, de pais, utilizarem esse material para estimular o cérebro dos seus filhos, os terapeutas aí dos seus pacientes, aprendentes, de uma maneira lúdica, né, que é como a criança gosta de aprender. Então, a neuroaprendizagem é como o cérebro aprende. Hoje, e pensando no que o Dr. Vitor fala, é que como que a gente vai ensinar se a gente não conhece como esse cérebro processa?
Então, eu tenho, por exemplo, uma criança que está dentro do TEA, do transtorno do espectro autista, ela tem uma disfunção no processamento sensorial. Se eu não conheço isso, como que eu vou estimular esse processamento sensorial em disfunção? Exemplo, a criança autista desregulou, né? Que é quando ela grita, quando ela faz... E aí, o que a gente faz nessa hora, né? Ela está com uma disfunção no processamento sensorial. Mas como eu trago essa criança para que ela mesma consiga fazer a autorregulação? Então, tem algumas técnicas, né, que a gente utiliza para que essa criança fique bem em qualquer lugar. A partir do momento dessa autorregulação, isso acontece. Então, a neuroaprendizagem, ela nos dá essa base. Então, ela é ampla por isso, porque ela abarca todas as outras, as profissões, né? Isso. Você trouxe outros livros também? Vamos mostrar para os educadores, aqui, terapeutas. Gente, esses foram os meus primeiros, né? Foram 10 filhos de uma vez. Uhum. Eles são livros voltados para a inclusão. Então, eu também tive o privilégio de criar alguns bonecos. Eles existem, né? São 10 bonecos de tamanho de 50 centímetros, assim, mais ou menos. E eles são personagens das minhas histórias. Eu escrevi o livro juntamente com a autora Regina Monteiro. Nós produzimos os livros todos manualmente. Depois eu levei esses trabalhos para dentro do computador, fazendo edição. E então a gente construiu juntos. Já os bonecos eu que criei, né? Eu já fazia bonecos antes. Então esses bonecos eles têm sido um grande suporte nas escolas, porque a criança tem identificado, né? Ela tem se identificado com essa personagem e muitas vezes na sua própria história, crianças, por exemplo, a Vivi, que é essa que ela tem leucemia, que está carequinha com lencinho. Ela representa o Mais Amor do Instituto. É onde a gente vai como voluntários para atender essas crianças, não na pandemia mais, mas bem antes disso, né? E a Vivi, ela nos dá um acesso maior para a criança, porque ela tem um sorinho, então, quando a gente entra no hospital, a criança já se identifica, ela é mais fácil para fazer a higienização. Ela está até precisando de uma reforma, né? Eu lembro que o hospital que mais me impactou foi o Hospital da Criança, em Brasília, quando eu fui convidada para falar no Seminário Nacional de Autismo, no Congresso lá em Brasília, né, pelo senador Romário na época. Mas foi bem bacana porque a gente pôde observar de perto crianças que estavam tanto fazendo tratamento, que a gente tinha condição de entrar lá com a boneca, quanto crianças que já estavam se despedindo, infelizmente. E eu pensava que eu nunca conseguiria, né, entrar e ficar com uma criança em estado terminal, mas Deus nos fortalece, nos capacita, e ali com a Vivi, os olhinhos daquelas crianças brilhando, né, a gente pode levar esperança para essa criança e também falar do amor de Deus. Porque o Rafael, por exemplo, que é o cadeirante, que usa cadeira de rodas, né, que a gente chama de cadeirante ainda, ele essa é a Vivi, gente, essa aqui. E o Rafael, que usa cadeira de rodas. O Rafael, todas essas crianças, né, esses bonecos, quando a gente vai contar nas igrejas, a gente faz um link com a palavra, claro, tudo. E aí ele, que anda na cadeira de rodas, a gente fala assim, tem um amigo lá que precisou de 4 para levar até o teto e descer? Então, não tinha cadeira de rodas naquela época. Era uma maca. Então, hoje a gente tem esse recurso de rodas, então ele sabe de todo o processo, dessa mudança. Além de levar esse conhecimento para a criança, é que ela também perceba que, assim como aqueles amigos que tiveram compaixão por aquele homem, ao ponto de subir num telhado para levá-lo até Jesus, que elas também possam fazer isso pelos amigos delas. Então, cada um tem uma história, cada um tem um laço, cada um tem uma música para levar a conscientização da aceitação do outro como ele é. Entendi. E você também tem um instituto, não é isso? Tem. O Instituto Staracis fica aqui, em Vila Velha, né, em Vila Nova. A missão é capacitar profissionais na área de neuroaprendizagem, e também como voluntários ajudando as igrejas também na parte de missões, né? A gente tem um projeto voltado para isso. Eu fico um tempo fora às vezes, né? Eu mais do que a equipe, principalmente no sertão, que a gente foi mais vezes, eles também já foram, para capacitar os nativos. A gente fala o seguinte, que o missionário ele passa por ali um tempo e depois vai para outro lugar.
o nativo geralmente fica mais tempo. Então, a gente quer preparar os nativos para que eles capacitem outros e, assim, deem continuidade, isso aí, para aquilo que Deus nos chamou. Então, o Instituto ele está aqui para isso. Quem quiser conhecer... Tem até um vídeo, né? Sim. Então deixa eu explicar o vídeo antes. É o seguinte, falando de neuroaprendizagem, a gente está falando de como o cérebro aprende. Eu acabei de dar um exemplo de que hoje a gente tem aí os distratores, o que nos tira a atenção, principalmente as redes sociais. Principalmente o Instagram, que a gente passa mais tempo e naquele feed que vai muito rápido, a gente está perdendo aí a potencialidade que a gente tem para a memória de trabalho ou operacional. Então, eu vou passar o vídeo, vai ter uma sequência. E eu gostaria que você participasse no sentido de você vai ver a sequência e tem logo depois uma pergunta. Vamos ver como é que está a sua memória operacional? E vamos para mais um treinamento da memória operacional. É o seguinte, você vai prestar atenção na sequência que eu vou colocar aí para você. E logo depois vem a pergunta. Vamos lá? Agora responda, quantas cores você viu na sequência? E quantas vezes essa sequência foi repetida? Responda aqui nos comentários e aproveita e vem comigo para a Masterclass gratuita sobre neuroaprendizagem. Aguardo você! Muito bom mesmo, é muito conhecimento. Nós precisamos realmente ficar atentos, né? Tanto terapeutas, como pais, como profissionais de todas as áreas. Até os médicos, né, também que recebem os seus pacientes, as crianças ali, ela precisa conhecer um pouco mais sobre isso. E como as pessoas fazem para entrar em contato com você, para ter acesso a esse material? Você pode deixar o contato? Posso sim. Já quero aproveitar e te convidar para participar da Masterclass Neuroaprendizagem na Prática, que é gratuita. Então, é só correr lá no link da bio, esterasis.neuropsico, e lá você vai encontrar o link para preencher o formulário e fazer a inscrição gratuitamente. Já é nessa próxima quinta-feira, às 20h20. Então, se você quiser participar, é só se inscrever. E convidar um amigo para participar. Então, esterasis.neuropsico, Instituto Esterasis, dessas duas contas aí de perfis, né, você me encontra, e também no Facebook a mesma coisa. Espero também, de alguma forma, te ajudar nas redes sociais. Você pode mandar um direct, pode mandar pergunta, eu respondo mesmo. Eita, maravilha. E aí vocês podem mandar. E você quer deixar o seu contato também, para que eles possam, as pessoas que querem conhecer, levar o filho... Então, eu vou deixar um contato aqui, porque o da equipe eu não sei de memória, só sei o meu, tá vendo? Memória operacional. A gente, principalmente o número de telefone, né? Que agora verdade. A gente já sabe o nome, coloca o nome. Antigamente não tinha como. Sim. Né? 27 99515 2156. Você fala diretamente comigo. Isso, todas essas informações, se não deu tempo de você anotar, volte o vídeo e nós deixaremos também lá na página todas essas informações que ela passou aqui. O Instituto fica onde? Em Vila Nova, pertinho de Santa Mônica, Itaparica, então, na Rua 19, número 160. Então, você que mora aqui no nosso estado, procure esse contato, porque você vai ficar maravilhado com tanto conhecimento e com o profissionalismo da Esté e toda a sua equipe. Eu quero deixar aqui um forte abraço, quero te agradecer por ter vindo aqui no programa, compartilhar um pouquinho deste saber, desse conhecimento, né, compartilhando com os nossos ouvintes. Eu que agradeço, pastor, agradeço vocês também, que deixaram, né, algumas coisas para estarem assistindo e também aprendendo juntos. Quando vocês mandam respostas para a gente, né, pastora, quando vocês comentam, a gente também aprende com vocês. Nós somos multiplicadores de saberes, e nessa multiplicação de saber é um caminho, né, de ida e vinda, né, é de mãos dadas. Então, todos nós aprendemos uns com os outros. Então, quero agradecer a você e a vocês por terem me recebido e convidado, e espero voltar mais vezes, viu? Obrigada. Eu espero que volte. Muito bom você ter compartilhado este conhecimento
momento conosco. Nós queremos deixar aqui um forte abraço para você que esteve até o final deste programa e pedir que você se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com o máximo de pessoas possível. Um forte abraço e até o próximo programa Falando Sério.